Pai! Cara, por mais que eu queira, eu não vou entender o que você tá passando. E não tem nada que as pessoas falem que diminua a dor de ver quem a gente ama partir. Só quem já passou na pele por isso pode ajudar. Mano, conversa com Jesus. Ele venceu a morte e entende a sua dor. Desabafa, chora, ou sei lá, não fala nada. Lembra que você não precisa ficar sozinho. Tô aqui. Vamos colocar de pé, adorar o Senhor. Em uma só voz, nós o exaltamos. Coração, no só coração, nós declaramos, diga pra ele, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, novos tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Coração, pra sempre eu canto a ti essa canção e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Só voz, nós o exaltamos em um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, nós cremos, Jesus, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Essa canção e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim.
de todos, de tudo e de todos. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Para quem não estava na semana passada, a gente tem alguns protocolos a serem seguidos. Alguns eu avisei antes de começar o culto. A gente não pode circular muito nesse espaço, a gente não pode se tocar muito. Cremos que é por pouco tempo. Logo, logo a gente vai poder sair abraçando todo mundo, igual a gente sempre fez. Você que está assistindo a gente de casa, seja muito bem-vindo também. Você está assistindo na plataforma do YouTube ou da Atos 6, seja muito bem-vindo. Antes de começar o culto, se você puder, manda esse link para outras pessoas, convide outras pessoas também para estarem junto com a gente. Nós queremos atingir o máximo de pessoas possível para que essa palavra preencha o máximo de corações possíveis. No momento que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para celebrar o nome dEle. Se você está com a gente no online, você faz parte da mesma família, faz parte do mesmo ambiente, e que a glória do Senhor que nós estamos sentindo nessa manhã também possa entrar na sua casa nessa noite. Nós cremos nisso e nós oramos em nome de Jesus. Você que vai assistir ao culto no online, você pode fazer a sua contribuição em qualquer momento do culto. Você pode fazer pedidos de oração em qualquer momento do culto, utilizando os nossos links ou o nosso espaço de comentário. E você que está aqui na igreja hoje, que seu coração esteja completamente aberto para aquilo que Deus vai falar, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? Vai ser maravilhoso. Nós temos clamado ao Senhor, e já há algumas semanas eu tenho falado sobre isso, de uma preparação nossa para um tempo maior, para receber algo maior do Senhor, e de uma estrutura ainda melhor para receber essas pessoas. Se você tiver com a sua Bíblia, abre em Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. Antes, só dar um aviso para vocês. Nós estamos nos preparando para a volta das células, mas nós estamos com falta de casas. Então, se você dispõe aí a sua casa, o seu espaço, a sua garagem para uma célula, conversa com a gente, manda mensagem para a gente durante a semana. Não importa qual é o bairro, a gente vai multiplicar as células para ter um número muito menor de pessoas dentro das casas, e aí a gente poder fazer a célula sem nenhum tipo de perigo e ter esse tempo de família, ter esse tempo de grupo pequeno também. Tiago 1, 27 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não deixar corromper pelo mundo, não deixar se corromper pelo mundo. A religião que Deus acredita que é imaculada, que é santa, que é pura, é cuidar da necessidade do próximo
e é andar em santidade. Então, santidade e o suprimento da necessidade do seu próximo, do outro que está perto de você, essa é a religião que Deus espera. E religião, a gente usa muito essa palavra de uma forma pejorativa, né? O religioso como alguém mais endurecido, mas a palavra religião quer dizer ligar a Deus, religar com Deus. Então, aquilo que religa a nossa vida com Deus, ou aquilo que religa o mundo a Deus, é que andemos em santidade e que a gente consiga suprir a necessidade um do outro. Deus espera isso. Essa é a igreja que Ele espera. Toda igreja santa, toda igreja pura e toda igreja sadia funciona dessa forma. Ela anda em santidade e ela tenta suprir a necessidade do seu próximo. E não só uma necessidade material, física, uma necessidade emocional e uma necessidade espiritual. Nós não queremos que nenhuma pessoa sinta falta de alguma coisa. Porque a igreja que carrega a vida de Cristo, a igreja que carrega o Jesus vivo, o Jesus santo e o Jesus poderoso, essa igreja está apta a levar, a suprir a necessidade de cada uma dessas pessoas. Então, quando nós fazemos um momento de oferta, nós não estamos só fazendo um momento de levantamento de recursos materiais, também, e é importante, mas nós estamos fazendo também um levantamento, um compromisso de entregar às pessoas o suprimento emocional, o suprimento também espiritual. Nós queremos que as pessoas sejam completas, que tenham vida em abundância, como nós temos recebido vida em abundância do Senhor. Por isso, nós precisamos assumir essa responsabilidade como igreja. Nós temos levantado as cestas básicas e glória a Deus por isso, então a gente consegue suprir a necessidade de algumas famílias e já foram, desde o começo da pandemia, mais de 100 famílias abençoadas com as cestas básicas, mas nós temos outros tipos de necessidade para suprir. Nós temos necessidades de outros tipos de materiais, a gente tem necessidade de comida, a mistura que a gente fala, nós só conseguimos entregar o grosso. Então, se você consegue doar uma mistura também, faça isso, nos ajude dessa forma. Nós temos a necessidade de avançar na estrutura da nossa igreja, para que quando essa pandemia passe, a gente tenha uma estrutura apta a receber todas essas pessoas. Nós temos uma responsabilidade de aprender sobre as questões emocionais e espirituais, para poder suprir essas pessoas também. Esse momento de oferta é um momento não só da gente entregar, mas da gente assumir esse tipo de responsabilidade também. Queria te convidar a fechar os seus olhos para orar junto comigo e dizer: Senhor, eu me coloco à disposição. Eu me coloco à disposição na parte financeira, eu me coloco à disposição para suprir as pessoas na parte emocional, na parte espiritual, e se eu puder suprir só com a presença, só com estar perto, eu também me coloco à disposição. Nós, como igreja, queremos ser essa igreja pura, imaculada, que anda em santidade e que não deixa ninguém, absolutamente ninguém, passar algum tipo de necessidade. Nos ensina, nos dá sensibilidade e nos dá compromisso, responsabilidade para vivermos, ó Deus, essa diferença, para fazermos essa diferença aqui na nossa cidade. Que a igreja seja a verdadeira igreja, como em Tiago 1:27 está dizendo, uma igreja santa, uma igreja que caminha, que abandona o pecado e que tenta ao máximo suprir a necessidade uns dos outros. Nós te adoramos, ó Deus, nesse momento de oferta, nós entregamos a nossa vida para o Senhor e também investimos na nossa igreja, nesta causa, na sua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está no online, você tem o link aí de inscrição na Atos 6 e você tem os dados bancários no YouTube. Você também vai receber o link para a próxima inscrição do culto que vem, do culto da semana que vem. Então, para aqueles que vieram no culto hoje, até sábado à noite, espera para fazer a sua inscrição de novo. Para aqueles que vão fazer a inscrição para vir pela primeira vez, você tem a semana toda para fazer. A gente só pede encarecidamente que você que fez a inscrição, compareça no domingo para não tirar a vaga de uma outra pessoa, tá bom? Se você não tiver certeza de segurança ou que vai conseguir vir no culto, espera até ter essa certeza e aí fazer a sua inscrição para que outras pessoas possam participar junto com a gente também. Vamos adorar o Senhor?
nada melhor do que ter você comigo. Não há prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Não há nada melhor do que ter você comigo. Não há prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Pode ser em qualquer lugar. 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 Tudo será vazio até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Tudo será vazio até que você
toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas neste mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Te ter como o maior tesouro. Te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta. E toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente Somente tu és digno de exaltação. As coisas nesse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. tudo. Tudo é pra tua glória. Traga tudo a Ele. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar.
Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolve na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. A terra passará, teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, diga isso, te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos
de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Cante aí, sério. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, 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 de coração. Amém, glória a Deus. Que louvor abençoado. Você pode aplaudir Jesus. Amém. Eu queria convidar você a abrir junto comigo em João 14. Nós vamos ler juntos do 1 ao 6. Vamos ler juntos. Que o coração de vocês não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu irei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus sempre nos ensina algo novo, não é verdade? Acho que a gente nunca vai se cansar de aprender algo novo com Jesus, porque ele tinha muitas características e qualidades incríveis. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo que nós estamos vivendo é que Jesus, ele sempre foi uma ponte. O nosso pecado construiu um muro em que nós não podíamos mais conversar e falar com Deus. Mas através de Jesus, nós podemos novamente ter um relacionamento com Deus. E eu queria te fazer pensar hoje, se você está aqui, é porque alguém foi ponte na sua vida. Alguém te apresentou esse caminho, alguém te apresentou Jesus. E eu queria te fazer pensar em alguém
que ainda não conhece esse caminho. Por muitas vezes eu me senti perdida, sem alguma direção. Alguém mais aqui se sentiu assim? Acho que sim, né? Mas Jesus, quando nós olhamos para Jesus, a gente pode caminhar sobre as águas. Eu não sei quem aqui já assistiu A Cabana, mas quando o cara vê que ele pode andar sobre as águas com Jesus, ele fica todo empolgado e ele quer sair correndo sozinho. Só que não funciona sozinho. Só funciona com Jesus, porque Jesus é a ponte. Nós não podemos simplesmente pular daqui e atravessar o rio, mas nós podemos atravessar a ponte e apresentar Jesus para as outras pessoas também. Então, se você conhece alguém, eu queria te convidar agora a pensar nessa pessoa e a orar por essa pessoa também, porque você conhece, você tem um caminho, uma direção, por mais que às vezes você dá uma trupicada, você levanta de novo e olha para Jesus. Mas às vezes tem alguém que nem sabe para onde olhar. E você pode ser essa pessoa que vai falar: olha, eu conheço um caminho e eu vou atravessar esse caminho junto com você. Agora eu queria que você orasse junto comigo, fechasse seus olhos aí, pensasse nessas pessoas, pensasse: Jesus, eu quero ser essa ponte. Eu quero apresentar esse caminho para as pessoas também. Assim como o Senhor foi ponte tantas vezes e mostrou o caminho para os discípulos, para as pessoas que estavam perdidas, para as pessoas que precisavam de cura. Pai, nós oramos agora, Paizinho, te pedindo que assim como o Senhor foi ponte, como o Senhor é ponte para nós hoje, que nós possamos também ser na vida das outras pessoas, na vida, Senhor, da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta, Pai, das pessoas que agora estão sem alguma direção, que estão completamente perdidas, sem saber o que fazer, que elas não têm um caminho, Pai, mas que nós, como igreja, que nós possamos mostrar esse caminho para elas, Pai, que a Tua presença flua através de nós, que nós possamos caminhar junto com elas e que elas possam olhar para Ti somente e continuar caminhando, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos que cada vez mais nós possamos parecer contigo, cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nosso afeto e devoção rendemos aos Teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos Teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos Teus Pés, ó Jesus. Nosso afeto devoção rendemos aos Teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, te amamos com tudo que temos e somos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração.
Glória a Deus. Semana passada a gente começou uma série falando sobre as faces de Jesus e, como eu falei na semana passada, o objetivo dessa série não é nem fechar todo o assunto sobre Jesus, mas é tentar levantar, né, os comportamentos padrões ou o comportamento padrão de Jesus durante o seu ministério. Então nós ressaltamos na semana passada que as disciplinas espirituais de Jesus e as nossas disciplinas espirituais não são o padrão de comportamento, né? Espiritualmente, as disciplinas espirituais, a oração, a leitura, o jejum, ela é a base da nossa vida, a base a essência da nossa vida. Então nós não definimos como um comportamento padrão natural do ser humano almoçar, jantar, beber água ou dormir. Isso não é um comportamento padrão. Nós fazemos isso porque nós precisamos sobreviver. Então isso é essencial para a nossa vida. E aí, na semana passada nós levantamos um pequeno problema que existe em todos nós, em todo ser humano, que é a nossa percepção de Jesus a partir de um filtro dos nossos gostos, ou a partir da nossa maior comodidade, ou daquilo que a gente vivencia mais vezes. Então, nós falamos sobre as pessoas que já receberam o seu chamado, ou já entenderam o seu chamado, e que há uma predisposição da gente enxergar um Jesus que faz muito mais aquilo que a gente gosta do que aquilo que talvez a gente não tenha tanta prática, ou aquilo que faz parte do nosso chamado. Então, aquilo que mais queima no nosso coração, a gente acaba achando que só queima aquilo no coração de Jesus. Na semana passada, nós falamos de um Jesus que é um líder para todos, de um Jesus que é profético, de um Jesus que é evangelístico, de um Jesus que é ensino, de um Jesus que é apostólico, de um Jesus que é pastoral. Jesus é o líder para todos porque ele era tudo. E se ele era tudo e fluiu em todos esses dons e chamados, nós também precisamos fluir em todos esses dons e ministérios. E precisamos ter uma visão de Jesus muito mais ampla do que uma visão limitada aos nossos gostos ou às nossas preferências. Jesus, como na semana passada nós dissemos como o principal comportamento padrão dele era, em todas as pessoas que ele chegava perto, levar salvação, uma palavra de salvação, o desejo de salvar aquela pessoa, o desejo de retirar aquela pessoa de um lamaçal, de uma prisão. Nós falamos que aquele que é salvo é aquele que entendeu que está perdido em alguma coisa. Ou ele está perdido nas suas emoções, ou ele está perdido nos seus pecados, ou ele está perdido na vida, não sabe qual é o propósito da vida, ele está perdido nos traumas, ele está perdido nas dores, ou ele está perdido em tudo isso de uma vez. E aí ele pede socorro para alguém que o salva. Jesus é quem nos salva por completo. Jesus é quem nos tira de todas essas prisões, de todo esse lamaçal, quem nos tira da morte espiritual e nos faz ressurgir para a vida eterna, para experimentar, desfrutar da vida eterna já aqui na terra. Então Jesus levava salvação, e nós, como aqueles que vivem a vida de Jesus e aqueles que querem experimentar o mesmo ministério, ou o mesmo caminho que Jesus trilhou, já que Ele é o caminho, nós precisamos levar salvação para as pessoas. Há uma prática que é minha e é interna minha. Às vezes eu externo com palavras, às vezes eu só fico dentro de mim. Mas eu tenho uma prática de, o tempo inteiro, quando eu estou passando na rua, eu olho uma pessoa, e aí às vezes eu falo, às vezes eu só mentalizo. E eu falo, você vai para a igreja, em nome de Jesus. Você vai para a igreja, em nome de Jesus. Eu nem sei se aquela pessoa é convertida ou não, mas na minha cabeça, eu estou declarando, você vai para a igreja em nome de Jesus. Às vezes sai alto. A minha esposa olha para mim meio, o quê? Mas eu falo, você vai para a igreja em nome de Jesus. Às vezes eu vejo uma galera zoando, eu falo, vai para a igreja em nome de Jesus. Não falo, né? Só vem na cabeça. E quando tem oportunidade, leva a palavra de salvação, leva um caminho, apresenta um caminho para essas pessoas. Nós precisamos ser assim também, se nós queremos ser parecidos com Jesus. O segundo comportamento padrão que a gente vê nos evangelhos, e aí na semana passada eu disse
para você dar uma lida nesses evangelhos, poder encontrar esses comportamentos padrão. Se você achar um outro, me fala. Se você achar um que foi mais vezes do que esses 4 que a gente vai falar durante essas semanas, me fala também. Não tem problema nenhum eu trazer para você, para a igreja, essa informação. Mas, depois de salvação, o que Jesus mais fez foi ensinar. Então, depois de levar uma palavra de salvação, o que Jesus mais fez foi trazer um caminho, foi trazer uma verdade para essas pessoas. Jesus nunca teve um curso de mestre, né? Era muito comum naquela época as pessoas participarem de uma escola para ser mestre, né? Paulo era um grande mestre da lei. Paulo conhecia muito da lei. Ele fez a sua escola com um dos maiores mestres que existia naquela época, que era o Gamaliel. Então, Paulo estudou a sua vida inteira, praticamente, com mestres muito sábios, pessoas extremamente inteligentes, cultas. E Jesus não. Jesus não teve essa escola. Mas Jesus é chamado por mais de 45 vezes no Novo Testamento de mestre, de rabi ou de professor. Então ele é reconhecido pelas pessoas como alguém que é mestre, como alguém que sabia ensinar, como alguém que gostava de ensinar. Ele era visto não só pelos seus discípulos, mas por outras pessoas. Até os fariseus chamaram Jesus algumas vezes de mestre, de rabi. Claro que na maioria das vezes o que os fariseus estavam fazendo ali era uma espécie de ironia, né? Se você é mestre, então me responde tal pergunta. Mas até eles reconheceram que Jesus era um mestre, que Jesus era alguém de ensino. E é engraçado que Jesus tinha vários públicos. E durante essa mensagem nós vamos falar sobre cada um desses públicos, né? Jesus tinha os curiosos, as pessoas que ou estavam ali à procura de um milagre, ou estavam ali curiosos para saber o que está acontecendo. A gente vê, semana passada eu falei da figura de Zaqueu. A figura de Zaqueu é alguém curioso e interessado, alguém que quer saber o que está acontecendo e alguém extremamente interessado a ter uma nova perspectiva de vida. Com Nicodemos é a mesma coisa, e vários outros que estavam ali buscando algo ou querendo saber o que está acontecendo, por que tem tanta gente seguindo esse cara. Então há alguns curiosos, há alguns seguidores, algumas pessoas que vão andando com Jesus, e aí Jesus sai de um lado, vai para o outro, e essa multidão o segue, esses seguidores estão sempre próximos. Há o grupo dos discípulos, e há o grupo dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, de quem não queria nada com nada, de quem só queria causar mesmo. Se a gente usasse as figuras de linguagem hoje das redes sociais, nós diríamos que Jesus, como um bom influenciador, ele tinha as pessoas que só visitavam o seu perfil, que olhavam, mas nunca seguiam, que davam uma olhadinha de leve, mas não seguia nada à risca. Tinha as suas multidões de seguidores, as pessoas que davam uma curtida, que às vezes compartilhavam nos seus stories, que às vezes comentavam alguma coisa. Tinha os seus líderes, aqueles que estavam em formação, pessoas que compraram talvez um curso no Hotmart, pessoas que estavam interessadas, que entraram no grupo do Telegram, queria os comunicados mais intensos, mais diretos. E Jesus tinha os haters, que não necessariamente odiavam a Jesus, mas que queriam causar. Então, ali era mais um desejo, como acontece nas redes sociais, é mais um desejo de, eu quero debater, eu gosto de não concordar. E aí eu quero levantar um outro tipo de polêmica, quero levantar um outro tipo de assunto para tentar debater com essa pessoa, ou tentar encontrar um erro na vida dela. Jesus tinha todos esses perfis. Então, se Jesus estivesse em carne e osso aqui na terra, talvez ele enfrentaria nas redes sociais as mesmas coisas que alguns têm enfrentado. Jesus era um sábio, e por ser um sábio, ele sabia muito bem ensinar. Ele sabia muito bem como fazer isso. E Jesus fez uso de diversos tipos de técnicas, de ferramentas de ensino. Em Marcos 4, 22, não precisa abrir esses textos, eu só vou citar. Jesus faz uso dos ensinos poéticos. Em Mateus 26, 52, Jesus faz uso dos ensinos de provérbios. Em Mateus 5, versículo 29, Jesus faz uso do exagero
ou da hipérbole. Em Mateus 13:44, Jesus faz uso das parábolas. Em Mateus 23:24, Jesus faz uso dos trocadilhos. Em Marcos 14:5-8, Jesus faz uso dos enigmas. Em Mateus 5:13-14, Jesus faz uso das metáforas. Em Lucas 17:6, Jesus faz uso da semelhança. Em Marcos 12:41-44, Jesus faz uso do paradoxo. Em Mateus 16:2-3, Jesus faz uso da ironia. E em Marcos 1:4, Jesus faz uso das perguntas. Jesus usou quase todas as técnicas de ensino possíveis, porque ele era alguém extremamente sábio. Basicamente, o foco do ministério de Jesus era levar o perdão para que aquela pessoa se sentisse perdoada, tirar o peso, e aí, depois disso, oferecer uma nova vida, e oferecendo essa nova vida, ensinar o caminho da verdade, ensinar o caminho dessa nova vida. E aí o último foco, são 4, o último foco do ministério de Jesus é dar a responsabilidade dessa pessoa, de não só viver isso, mas de compartilhar isso, a prestação de contas. Então, os focos de ensino de Jesus era perdão dos pecados, nova vida, a verdade libertadora e o julgamento final, e o último dia, a responsabilidade que eu tenho de prestar contas no último dia daquilo que eu fiz com a salvação que eu recebi. Vamos repetir isso comigo? Então, receber perdão, receber vida, receber verdade, desfrutar disso e ensinar. Essa é a nossa vida. Nós recebemos perdão, nós recebemos a nova vida, nós começamos a caminhar na verdade de Cristo e aí assumimos a responsabilidade, ou é nos dada essa responsabilidade, não há nem como fugir disso, de compartilhar isso, porque nós, no último dia, haveremos de prestar conta de tudo aquilo que Ele nos ensinou e que Ele pediu que a gente ensinasse também. Então, como se dava o ensino de Jesus? O ensino de Jesus era diferente de qualquer outro mestre que existia naquela época, ou que existiu depois daquilo. Porque os outros mestres, ou aqueles que inauguraram outras religiões, eles ensinavam tirando o foco de si mesmo e colocando o foco no ensino ou na divindade da qual eles ensinavam. E Jesus colocou o foco o tempo inteiro nele mesmo. Então Jesus falou muitas vezes sobre paternidade e Jesus falou muitas vezes sobre o reino de Deus. Todas as vezes que ele falou sobre paternidade, ele disse, porque eu sou o filho. Ele é o pai porque eu sou o filho. Se ele é pai é porque tem um filho, e o filho sou eu. E todas as vezes que ele falou de reino, ele disse, o reino é chegado, porque eu sou o reino. Então eu estou vindo aqui. Para nós, para nosso entendimento, então o nosso ensino, tudo aquilo que a gente falar sobre Jesus, ou sobre a Bíblia, sobre a igreja, tudo aquilo que a gente disser sobre a nossa experiência espiritual, precisa estar em Jesus. Precisa ter Jesus como centro de tudo isso. O ensino de Jesus era autocêntrico e o nosso ensino é cristocêntrico. Porque Ele é sempre o foco. Ele é sempre a palavra principal. Ele é sempre aquele a quem deve ser honrado. Ele era o Filho que inaugurou o reino de Deus na terra. Então, há alguns textos aqui sobre Jesus e que nós precisamos entender para repassar esses textos para outras pessoas, e esses eu quero que vocês abram comigo. Primeiro texto de João 6, versículo 48. João 6, versículo 48 diz assim: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais vai ter fome. Então, a declaração de Jesus, e uma das declarações autocêntricas que ele faz é: eu sou o pão. Eu sou o pão. E pão para nós, físico, pão material, é o que alimenta o nosso corpo. É o que dá energia para a gente poder viver a nossa vida. Se for colocar até de uma maneira ainda mais científica, né, o pão é carboidrato. O carboidrato é o que deixa a gente em pé. Então Jesus está afirmando: eu sou a energia da sua vida. Eu sou aquele que te coloca de pé. Eu sou aquele que faz você caminhar. Eu sou aquele que não faz você adoecer. Alimento e energia. Uma outra declaração que Jesus faz está em João 8. Versículo 12. Em João 8,12 ele diz assim: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas ou às cegas. Jesus está afirmando primeiro, eu sou o pão, eu sou o que alimenta, eu sou o que dá energia para você ficar de pé. E depois ele diz, eu sou o que clareia a sua vida. Eu sou o que clareia o seu propósito. Eu sou o que abre caminho para você. Quantos de vocês já acordaram de madrugada e está completamente tudo escuro, a gente sai chutando tudo que vê pela frente. O nosso dedo, coitado, é o que mais sofre com a gente, porque, coitado do meu dedinho. Ainda bem que ele já enfiou para dentro assim, então pouquíssimas vezes eu bato. Mas no escuro é muito difícil de caminhar. E muitas vezes a gente tem feito o esforço de tentar encontrar no escuro as respostas da nossa vida. Não precisa. É só pedir para a luz clarear o caminho. E por mais que você esteja num ambiente extremamente escuro, se tiver uma luzinha acesa, porque está tudo escuro, essa luz faz diferença. Não sei quantos de vocês é fresco igual eu para dormir, e se tiver uma luz da TV ligada, nossa, parece que está com um holofote na minha cara. Uma luzinha numa escuridão faz uma diferença gigantesca. Jesus está dizendo, eu não quero que ninguém ande às cegas. Eu não quero que ninguém fique no escuro. Eu não quero que ninguém não saiba encontrar as respostas. Eu quero clarear o caminho, dar propósito, para que todo mundo consiga enxergar onde precisa estar e quais são as respostas que precisa. João 11, versículo 25. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ao mesmo tempo que Ele nos alimenta e que Ele clareia a nossa vida, nos dá propósito, Ele diz, eu te dou a vida também. Eu não estou só te alimentando para ter energia, eu sou a própria vida que está dentro de você. Eu sou a ressurreição, porque não há vida naquele que anda em pecado e naquele que se distancia de Deus. Mas há vida num coração quebrantado. Há vida naquele que se arrepende. E é Ele quem dá essa vida. João 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda... Eu misturei tudo? Eu misturei tudo? Ah, obrigado. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está aqui. Muito obrigado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho, mas Ele também é a crença nesse caminho. A verdade é aquilo que você acredita durante esse caminho. E nós várias vezes trabalhamos as questões de verdades aqui, de crenças que a gente tem, que muitas vezes a gente acha que é verdade, mas que não são verdades. A única verdade é Jesus. E eu preciso conhecer Jesus para conhecer a verdade. Por muito tempo, principalmente os homens, a gente cresce distante de Deus, e quando a gente cresce distante de Deus, a maior verdade que é colocada dentro de nós é que homem não pode chorar, porque demonstrações de fraqueza não é coisa de homem. E se a gente conhecesse Jesus desde a nossa infância, nós saberíamos que não tem nenhum problema. De que o próprio Jesus chora algumas vezes, e de que o próprio Jesus tem o maior nível, o maior ápice de um abalo emocional que qualquer ser humano já passou. Então não é problema você chorar, não é problema você demonstrar que você está desesperado. Mas nós, principalmente os homens, crescemos com esse ensino longe de Jesus. Ele não é só o caminho, mas Ele é uma verdade em que nós precisamos acreditar. E dentro dessa verdade há várias outras verdades que quebram as mentiras que nós acreditamos durante a vida inteira. Mateus 11, 28, o último texto diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alimento, clareza, uma nova vida, uma verdade, um caminho, um descanso. Dentro do caminho, muitas vezes nós nos cansamos. Dentro do caminho, muitas vezes as nossas forças parecem que vão se esgotando. Dentro do caminho, muitas vezes a gente parece que perde os momentos de pausa.
E aí esses momentos acabam sufocando a gente. Ele é o alimento, Ele é a clareza, Ele é a vida, Ele é o caminho e Ele é o descanso, aquele que tira o peso da sua vida. O foco é sempre Jesus. Ele é todas essas coisas. Então ele, diferente dos outros religiosos ou dos que inauguraram uma outra religião, fala de si. Porque Jesus não estava inaugurando uma religião. Jesus estava inaugurando um reino. Jesus estava inaugurando um estilo de vida. Jesus estava inaugurando os hábitos desse novo estilo de vida. Por isso, o ensino de Jesus, claro que vão ter várias práticas, e eu vou falar sobre isso aqui, mas o ensino de Jesus é primeiro eu. Primeiro a minha vida dentro de você, e depois eu te garanto a oportunidade, a capacidade de cumprir cada uma dessas práticas. Sem Jesus nós não conseguimos viver as direções de Jesus. Sem Jesus nós não conseguimos viver o ministério de Jesus. Parece óbvio, mas na maioria das vezes a gente tenta. Parece óbvio, mas na maioria das vezes eu quero que dê certo o meu trabalho, mas eu esqueço de perguntar para Jesus como é para fazer no meu trabalho. Parece óbvio, mas eu quero que dê certo a minha família ou o meu casamento, mas eu esqueço de perguntar para Jesus como é que é para fazer dentro do meu casamento. Parece óbvio e a gente quer que a nossa vida ganhe uma alegria, uma paz, uma vibração gigantesca, mas eu esqueço de perguntar para Jesus, me fala na palavra, Jesus, como é que vive essa vida de descanso? Como é que vive essa vida sem peso? Primeiro Jesus, e depois de Jesus eu começo a aprender o caminho de Jesus. O movimento de Jesus, ou o ensino de Jesus, diferente da maioria dos outros ensinos, não é um ensino fechado num lugar. Ele acontece na sinagoga várias vezes, acontece na igreja várias vezes, mas ele não se prende à igreja, ele não fica fechado dentro da igreja. Jesus caminha o caminho, e no caminho com os seus discípulos ele ensina e ensina as pessoas em quem ele encontra no caminho. Sabe, é uma prática ruim nossa, do ser humano, e não precisa nem ser crente para isso. A gente tem a mania de achar que a escola é quem vai educar os nossos filhos. A gente tem a mania de achar que o Kids é quem vai ensinar os nossos filhos a falar da Bíblia, a entender a palavra. A gente tem mania de achar que é só aqui dentro da igreja que a gente pode ensinar. E aí a gente esquece dos ambientes mais propícios para isso, que é a roda de amigos, que é a sala da sua casa ou a mesa de jantar, o momento de comunhão da sua casa. Esse é o melhor momento para se ensinar. E você nunca precisa fazer isso de forma formal. Você pode fazer isso de maneira completamente informal. No meio de um jantar, começar a contar daquilo que você aprende. Assistindo TV e começar a contar daquilo que você vivenciou. Numa roda de amigos, sentar do lado de alguém e começar a contar daquilo que você tem vivido com Cristo. Se o movimento de Jesus é um movimento que não se fecha, por que nós nos fechamos? E por que nós terceirizamos o ensino às lideranças ou aqueles que têm o cargo para poder ensinar? Se o Espírito Santo habita dentro de nós, o Espírito Santo está nos dando a capacidade de aprender e ensinar. De aprender e ensinar. Eu quero só enfatizar que o ensino de Jesus é sempre em comunhão. Ele não está dentro da igreja, mas ele está sempre em comunidade. Então não adianta você dizer, então tá bom, pastor, eu estou buscando sozinho e eu estou recebendo sozinho e agora eu ensino do jeito que eu quero. Porque você continua não fazendo parte de um corpo. Você continua fazendo parte só de você mesmo e da experiência. Eu vou usar uma palavra bem forte aqui. Da experiência mentirosa que você tem com Jesus. Porque por mais que Jesus nos chame para o secreto, e nós devemos estar no secreto, nós cantamos isso, você só é igreja na comunhão. Você pode ter um secreto maravilhoso com Deus, mas se você não tiver comunhão com os seus irmãos, ele não está adiantando de muita coisa. É mais uma experiência emocional, é mais uma experiência fantasiosa do que uma experiência verdadeira. O Espírito Santo nos enche para que a gente esteja em volta de pessoas. Nós não somos o pão,
mas nós temos o pão para alimentar. Nós não somos a luz, mas nós temos a luz para clarear. Nós não somos a vida, mas nós temos a vida para compartilhar. Nós não somos o caminho e nem a verdade, mas nós temos o caminho e a verdade para trilhar. Nós não somos o descanso e nem o refúgio, mas nós temos e podemos derramar isso sobre outras pessoas. Nós somos chamados a compartilhar as afirmações de Jesus. Nós somos chamados a derramar as afirmações de Jesus na vida de outras pessoas. É como um funcionário de uma lanchonete. Então o funcionário de lanchonete ou faz o pão, ou vende o lanche, ou frita o hambúrguer, ou frita a batata, ou está fazendo os nuggets, ou faz o milkshake. Nem o pão, nem o hambúrguer, nem o caixa, nada é dele. Mas ele pode oferecer para outras pessoas. Então nós temos um dono da franquia, que é Jesus, que tem levantado gerentes locais em várias igrejas, para que ele organize equipes e toda a equipe faz a mesma coisa, oferecer a melhor experiência que alguém pode ter. Todos os clientes que estão ali estão buscando uma experiência, um lanche gostoso que me faça querer voltar várias outras vezes. Entenda isso em nome de Jesus. Não importa qual é a habilidade que você tem, não importa qual é o serviço específico que você tem um serviço que é um objetivo que é geral: proporcionar para as pessoas uma vida com Jesus, proporcionar para as pessoas um encontro com Jesus. Então não importa o que você faça, se você não faz com esse objetivo, você está fazendo errado. Conta que uma vez o presidente Kennedy entrou na NASA, e aí quando ele entrou na NASA tinha um faxineiro limpando o chão. E aí ele parou o faxineiro e perguntou para o faxineiro, falou: o que você especificamente faz aqui? E o faxineiro respondeu para ele: eu ajudo as pessoas a chegar na lua. Entenda isso: se você varre o chão, se você dá um abraço, se você dá um oi para alguém, se você compartilha Jesus, se você canta, se você cuida de crianças, se você trabalha na mídia, se você sabe tirar fotos, se você dança, não importa o que você faz, o seu objetivo é levar pessoas a uma experiência com Cristo. Não se sinta maior ou menor porque você faz uma coisa diferente de outros. Você faz parte de um objetivo muito maior. E esse objetivo maior envolve o compartilhar, o ensino daquilo que nós temos vivido. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. É para isso que nós somos chamados. Jesus, no dia a dia dele, fez exatamente isso. Então, como eu disse no começo da pregação, há grupos diferentes e abordagens diferentes para cada um desses grupos. Então nós falamos ali do grupo dos curiosos, dos grupos das pessoas que estavam procurando algum tipo de resposta, que estavam procurando um milagre, alguém que estava querendo saber o que está acontecendo. E para essas pessoas, para aqueles que estavam tendo o seu primeiro encontro com Jesus, e aí toda vez que você encontrar alguém que ainda não o conhece ou que está apenas curioso, é exatamente assim que você precisa agir. Primeiro, João 8, 10, 11. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Jesus. E ele disse: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Quando você se encontra com pessoas que estão curiosas, que não tiveram encontro com Jesus, você leva alívio. O Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas quer dizer boas notícias. Você leva uma notícia como Jesus levou para aquela mulher. Ninguém te condenou? Então eu também não vou te condenar. Eu quero te dar alívio, eu quero tirar o peso que havia sobre a sua vida. Quando Jesus tem encontro com pessoas pela primeira vez, acontece como em Marcos 10, 51. E indagou-lhes Jesus: o que você quer que eu faça? E rogou o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus ordenou: então vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, o homem recuperou a vida, a visão, e passou a seguir Jesus pelo caminho. Alívio e cura. Eu não sei quantos de vocês
se acham incapazes de ajudar pessoas que estão passando por problemas. Eu me achei incapaz por muito tempo. Hoje eu não me acho incapaz porque eu sei quem está comigo. Sei que a capacidade não é minha, a capacidade de Jesus. Mas um abraço cura mais do que várias palavras. E qualquer um de nós aqui está apto para dar um abraço. Estar do lado de pessoas em momento de luto sem falar uma palavra vale mais do que qualquer tipo de homenagem que você possa fazer. Ver pessoas nos seus traumas e apenas se colocar à disposição para não sair de perto daquela pessoa vale muito mais do que qualquer ensino científico sobre o que ela está passando. Você pode trazer cura. E o Jesus que vive dentro de você é um Jesus que cura. Então que você traga alívio para as pessoas que não conhecem a Jesus ainda e comece a mostrar um processo de cura ou uma vida de cura para essas pessoas. E a última coisa que Jesus sempre trazia para as pessoas a quem ele encontrava, Lucas 9, versículo 9, diante disso Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Alívio, cura, pertencimento. Tem um monte de gente lá fora se sentindo sozinha. E por mais que essa pessoa esteja rodeada de amigos todas as noites, ela continua se sentindo sozinha. E ela só precisa que você mostre a ela que ela pertence a um lugar que a acolhe, que a ame, que ajude a ser curada. Pertencimento. A psicologia fala que uma das necessidades do ser humano é pertencer a alguma coisa. E por mais que todos nós aqui pertençamos de uma linhagem de sangue, muitas vezes nós não nos sentimos parte da nossa família. Não sei se você já sentiu isso. Você está na mesa com um monte de gente e você não se sente parte daquilo. E aí Deus nos mostra uma aliança que é muito maior do que uma aliança de sangue. É uma aliança eterna. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte do corpo de Jesus. E você pode levar pessoas a entender isso e desfrutar disso também. Ninguém está mais sozinho. Você faz parte de um corpo menor, de um grupo menor, de um grupo pequeno. Você faz parte de uma família espiritual. E todas as vezes nos evangelhos que Jesus tem um encontro com alguém novo, com alguém que não conhecia, era exatamente isso que ele apresentava para as pessoas. Então, para os curiosos, alívio, cura, pertencimento. Quando você encontrar alguém que não conhece Jesus ou que está curioso, o que você faz? Alívio, cura e pertencimento. Com os seguidores, com a multidão que seguia Jesus, logo na primeira oportunidade, ele pega essa multidão e leva para o monte, para um ambiente aberto, e ele ensina, e ensina, e ensina práticas, um modelo de vida, hábitos para a sua vida. Então Mateus 5, 6 e 7 é exatamente isso, Jesus ensinando novos hábitos, Jesus ensinando um novo estilo de vida. E aí, para aqueles que sempre enxergam as duas leis, os dois testamentos como uma coisa só, Jesus inaugura no Sermão do Monte um novo entendimento da lei, ou seja, ele inaugura uma nova lei. Por mais que há diversos ensinos que são parecidos com os ensinos do Antigo Testamento, a profundidade dele é muito maior, e o entendimento dele ainda é muito maior. Então, para aqueles que começam a seguir Jesus, o que nós ensinamos? Novos hábitos. Por isso nós temos a rota aqui da nossa igreja, a Rota 222, o processo de formação cristã aqui na igreja. Porque nós queremos ensinar novos hábitos para aqueles que estão entendendo que a vida com Jesus é uma vida para ser vivida. E aí, quando você começa a seguir, o seu coração começa a desejar algo mais, o seu coração começa a querer viver algo mais profundo. E aí você passa de seguidor a um discípulo, a alguém que está sendo ensinado de uma forma mais profunda. E Jesus tem diversos ensinos só com os discípulos. Enquanto ele está com a multidão, é um ensino genérico, são hábitos.
Quando ele se encontra com os discípulos, aí há uma direção sobre vida e missão, aí há ensinos mais detalhados sobre as parábolas, e Jesus fala das parábolas para a multidão, mas não explica detalhadamente. Com os discípulos ele faz. Então, sobre as direções específicas, Mateus 10, de 5 ao 15, ele faz isso. Quando ele envia os 12 discípulos, depois quando ele envia os 70 discípulos, Lucas 10, 1 e 24, ele também dá direções específicas. Depois, quando ele senta com os discípulos para falar sobre as parábolas, ele sempre traz um ensinamento mais específico, e ele fortalece o propósito o tempo inteiro. Ele mostra para os discípulos o porquê eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo. Então, em João 15, João 16, João 14, Mateus 28, ele está falando para os discípulos, ele está falando para as pessoas mais próximas. Não é só fazer, é saber o porquê que você está fazendo. Não é só cumprir uma cartilha, mas é entender o que é o impulso que o faz cumprir essa cartilha. E todas as vezes que Jesus fortalece o espírito, o propósito, a direção, o impulso, ele está falando: você vai fazer isso por mim, para as outras pessoas. Você vai fazer isso por mim, para as outras pessoas. Você vai fazer isso por mim, para as outras pessoas. Sabe, a gente tem que parar de colocar o evangelho de uma maneira extremamente restrita. Ou é só minha vida com Deus, ou é só minha vida para o próximo. Não, sempre eu com Deus e sempre eu com o meu próximo. Não há espiritualidade sem uma vivência com o próximo, não há espiritualidade sem uma vivência com Deus. Então, o que Jesus faz com os seus discípulos e o grupo mais próximo, é o grupo mais importante daqueles que estão sendo ensinados. O que Jesus faz com eles é mostrar: cara, você está fazendo porque você tem um porquê. E o porquê é: você vive comigo e essa vida comigo te impulsiona a viver para o seu próximo também. Esses dias, o pastor André Galina, que pregou no nosso mês da família, ele postou algo que depois eu até compartilhei. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Jesus falando para as pessoas morrerem por Jesus. Mas todo mundo morre por Jesus. Mas Jesus leva as pessoas a morrerem pela igreja. Porque você pode ter Jesus escondido no seu quarto para sempre. Então, há vários cristãos de verdade, não são cristãos mentirosos, há vários cristãos de verdade que estão em países que não pode, há uma perseguição, ou estão em lugares que nem há perseguição, mas eles são basicamente um espião. Alguém que você convive e que você nem sabe que é crente. Mas há um outro monte de cristãos que não querem ficar fechados dentro do seu quarto. E que aí eles saem para falar com pessoas, e saem para evangelizar pessoas. E quando eles começam a ser perseguidos, eles dizem: eu não vou negar Jesus nunca. Porque o que eu estou fazendo para Jesus é levar outras pessoas a terem a mesma experiência de vida maravilhosa que eu também tenho. A encontrarem as mesmas respostas que eu encontrei. A desfrutar da mesma vida abundante que eu tenho vivido. Então essas pessoas nunca vão negar Jesus, porque elas sempre estão morrendo pela causa de Jesus, pela igreja, pela missão de Jesus. E parece que no nosso país, ou nos países onde a perseguição aos cristãos são bem menores, também é bem menor o nível de comprometimento que a gente tem. Há um missionário, eu acho que ele já é falecido, na China, o irmão Yun, que passou por diversos tipos de perseguições horríveis. Se você quiser ler depois o livro O Homem do Céu, um livro maravilhoso. E ele disse que a primeira vez que ele foi para o Ocidente, quando ele chegou na Alemanha, eu acho, na Inglaterra, e ele percebeu como viviam os cristãos, um dos pastores de lá perguntou para ele: cara, por que vocês são tão generosos? Por que vocês são tão ativos? Por que vocês fazem tanto pelo reino? E ele disse: porque vocês não são perseguidos. Se vocês fossem perseguidos, vocês veriam o quanto é importante viver para Jesus. Se vocês fossem perseguidos, vocês veriam o quanto o mundo odeia Jesus. Mas como não há perseguição, para vocês está tudo numa boa.
Então vocês acham que não precisam levar o evangelho para ninguém. Vocês acham que não precisam compartilhar com ninguém. Vocês acham que não precisam sentar com pessoas para ensinar. Mesmo que nós não sejamos perseguidos, está na hora da gente assumir um compromisso de viver esse evangelho verdadeiro. Ou nós vamos passar a ser como os fariseus, como os haters, como os causadores. A gente não quer aprender, porque a gente acha que já sabe o suficiente, ou acha que já sabe tudo. E aí o que a gente faz? Levanta vírgula, levanta obstáculo, levanta ponto e vírgula, levanta reticências, levanta uma exclamação, a gente muda as frases, a gente muda os ensinos, porque a gente acha que sabe mais. Sabe o que acontece? Como se vira um escriba, sabe como se vira um fariseu? Estudando sem compartilhar. É buscando sem querer ensinar. É não vivendo aquilo que está aprendendo. Que Jesus tenha misericórdia de nós, para que a gente não viva como os escribas. E no nosso imaginário cultural, a gente pensa que o escriba é o cara ruim, é o chato, é o cara que é hipócrita demais, que não é pecador. Não. O escriba era alguém que conhecia a lei como poucos. O fariseu era alguém que orava 3 vezes por dia, virado para Jerusalém. O fariseu, o escriba, era alguém que jejuava 3 vezes na semana. Era alguém que tinha vida com Deus, mas era alguém que não queria compartilhar essa vida. Só queria compartilhar quando o seu cargo, o seu status estava ali. Ou seja, no momento de sinagoga, onde as pessoas sentavam ao seu redor e o viam como alguém maravilhoso. O que Jesus fez foi completamente diferente. Enquanto os escribas e fariseus buscavam e liam e estudavam cada vez mais, mas só compartilhavam no seu meio e para aqueles que eram dos seus, Jesus saía na rua para buscar aqueles que eram perdidos. Lucas 9:10. Eu não vim para os salvos, eu vim para os perdidos. O Filho do Homem veio buscar o perdido. Você é filho de Deus? Você caminha com Jesus? O seu caminho é encontrar os perdidos e levar salvação para eles. Então, para os causadores, não há muito ensino. Há cutucada, há confronto. Para esses, Jesus o tempo inteiro confronta. Os 2 primeiros, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Marcos, é só confronto. Para esses não tem muito ensino, porque você não quer aprender. Agora, para aqueles que querem um primeiro encontro com Jesus, alívio, cura, pertencimento. Uma caminhada com Jesus, ainda que inicial, novos hábitos, um novo estilo de vida. E se você quer algo ainda mais profundo, eu vou te dar propósito, eu vou te dar ferramentas, eu vou te enviar para fazer aquilo que eu tenho feito. Esse é o ensino de Jesus e essa é a maneira como nós devemos ser ensinados e repassar o ensino. Isso aconteceu comigo. Quando eu achava que estava cheio de dor, quando eu achava que estava cheio de trauma, Jesus aliviou o peso do meu coração. Quando eu enxergava essas mentiras que eu acreditei a vida inteira, Jesus me mostra uma verdade. E começa a curar a minha mente, começa a curar o meu coração. Quando eu achava que eu não fazia parte de lugar nenhum, que eu era alguém excluído, Jesus me fez ser parte do seu corpo. Mas Jesus fez isso usando pessoas. Jesus fez isso levantando pessoas para estarem comigo. E aí, quando eu comecei a caminhar com Ele, Ele foi me ensinando novos hábitos. E muitos dos hábitos ruins que eu tinha, eu nem lembro quando eu parei. Porque quando a presença vai entrando, as outras coisas vão saindo. E aí chegou um tempo onde eu não queria só receber, onde eu também queria dar. E aí, pessoas se levantaram para me dar ferramentas, para me dar propósito e para me enviar para algo maior. Essa não é uma escolha nossa. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Então não é eu quero trilhar esse caminho ou eu quero fazer um outro. Não, eu quero trilhar esse caminho ou eu vou ficar parado. Porque no último dia há um julgamento, há uma responsabilidade. E nesse último dia nós devemos prestar conta de tudo aquilo que a gente viveu com Jesus.
Se aquilo que eu vivi foi parecido com o ministério de Jesus, que encontrou o perdido onde o perdido estava, que levou o alívio, que levou cura, que levou pertencimento, que mostrou os novos hábitos, que deu para essas pessoas ferramentas, que deu para essa pessoa propósito e que ajudou essa pessoa a viver tudo isso com Jesus, ou se eu só recebi e me escondi. Ou se eu recebi um talento, mas fiquei com medo de perder e eu enterrei dentro do meu quarto. O ensino de Jesus é um ensino para a vida que leva a vida. Eu recebi e agora eu posso dar. E a partir do momento que eu recebo de uma profundidade maior, eu posso dar algo ainda maior. Esse é o padrão de comportamento de Jesus. Esse precisa ser o nosso comportamento padrão. 2 Timóteo 4:2, a palavra diz: pregue a palavra. Se coloque à disposição, traga a luz, corrija, chame as pessoas para perto, ensine com toda a paciência e toda doutrina. Jesus vive no seu coração? Amém? Se coloca de pé. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que está em casa também, coloca a mão no seu coração, não precisa ficar de pé, mas coloque a mão no seu coração. Diga para ele: Jesus, eu não quero enterrar aquilo que foi plantado em mim. Eu não quero esconder aquilo que está frutificando dentro do meu coração. E eu não quero viver um evangelho que se esconde, que se omite, que negligencia a causa de Deus. Também não quero viver um evangelho na nossa geração que é simplificado em postagens na rede social. Hoje, ainda mais por causa da pandemia, é extremamente importante que a gente pregue, que a gente ensine pelas redes sociais, mas esse não é o todo do evangelho. Nós queremos, Jesus, levar perdão para as pessoas, porque um dia o Senhor nos perdoou. Nós queremos, Jesus, levar a vida, nova vida para as pessoas, porque um dia o Senhor nos deu. Nós queremos levar a Jesus uma verdade que liberta, porque um dia o Senhor nos libertou. E nós assumimos essa responsabilidade, cientes de que no último dia nós prestaremos contas de tudo isso. Que o nosso ensino seja o ensino de Cristo. Que ao encontrarmos pessoas que ainda não o conhecem, antes de vomitarmos a nossa santidade, antes de vomitarmos os nossos conhecimentos, que a gente possa levar alívio, cura e pertencimento. E que ensinemos para essas novas pessoas os novos hábitos, não baseado no nosso sistema de crença, mas naquilo que Jesus ensinou no Evangelho. Não é dizer como se ora, como se lê a Bíblia, mas é ensinar a ler a Bíblia, ensinar a orar. Não é definir padrões, mas é apresentar o padrão de Cristo. E assim poder reafirmar um propósito que precisa estar em todos os corações. E dar ferramentas, capacitar essas pessoas para que elas cumpram esse propósito, como Jesus levou os seus discípulos, que levou os seus discípulos, que levou os seus discípulos, que fez o Evangelho chegar até nós hoje. E nós não queremos que esse Evangelho seja diluído, nós não queremos que esse Evangelho seja diminuído e nós não queremos que esse Evangelho pare. Nós queremos cumprir a mesma missão, o mesmo projeto, o mesmo comportamento padrão, a mesma face que Jesus teve. Nos ensina, Jesus, a ser como o Senhor. E nos ensina, Jesus, a viver como o Senhor. Nos ensina a fazer como o Senhor. Nos ensina a falar como o Senhor. Nos ensina a tratar as pessoas como o Senhor. Nos ensina a ensinar como o Senhor nos ensina. Que aprendamos a levar salvação, que aprendamos a ensinar as pessoas. Nós ansiamos pelos próximos domingos, Jesus. Nós ansiamos
pelas evidências desses comportamentos padrões. Para que nós não venhamos mais a inventar uma face sua, mas que valorizemos quem o Senhor é, o que o Senhor fez, e assumamos o compromisso de fazer o mesmo. Que a tua graça esteja sobre nós, que o teu amor nos envolva, que a consolação do teu Espírito esteja sempre presente na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor nos leve em paz, e que o Senhor aumente sobre nós o desejo de viver a sua vida, de aprender com o Senhor e de reproduzir quem o Senhor é, para aqueles que não o conhecem e para aqueles que querem aprender um pouco mais do Senhor. Que sejamos igreja, que sejamos uma igreja santa, sem mácula, uma igreja verdadeira, que supre as necessidades de cada um. E o ensino é a necessidade do ser humano. Nós precisamos aprender como caminhar o caminho. Nós precisamos aprender a viver essa nova vida. Nós precisamos aprender sobre o alimento, sobre a clareza. Nós precisamos aprender sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida. Nós precisamos aprender sobre o descanso e sobre a vida sem peso. Nos ensina isso e nos ajuda a ensinar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Não cumprimente a pessoa que está do seu lado. Só com um soquinho e um oi. Deus abençoe.